Boa noite. Vocês estão felizes ainda? Eu vou pedir do mesmo jeito que a Larissa pediu, que vocês continuem nessa interação, dizendo amém, glória a Deus, balançando a cabeça, tá bom? Amém. Amém, glória a Deus. Gente, eu sou a Bruna. E a Larissa falou assim, que alguém maior que ela viria. Eu não sou maior nem na altura. Como ela é alta, essa mulher. Não sou maior nem na altura, mas amém. Eu sou a dupla sertaneja da Lari. Não é a primeira vez que a gente faz isso. Ela prega por um tempo, ela traz uma mensagem, depois é a minha vez. E isso é culpa de uma outra dupla sertaneja, Leandro e Leonardo. Não sei se vocês conhecem. Pois é, eu também compartilho dessa. Eu ia vir só no Summer, eu estava tranquila. Eu sou mãe da Manuela e sou mãe da Maria Clara, que está aqui na minha barriga. Uhul, glória a Deus. Glória a Deus. Sou casada com o Felipe há 7 anos. E juntos, né? Junto eu digo porque eu participo disso também nos bastidores. Nós estamos no Ministério Salva-On. E é uma bênção de Deus poder viver o que a gente tem vivido aqui. Mas, assim como sou dupla da Lari, eu vejo ela como uma pessoa tão mais alegre. Ela sempre me traz essa diversão. Amiga, o que a gente pode fazer para se divertir? Amiga, e a gente podia ir no Hop Hari juntas? Sabe, um dia só de mulheres? Amiga, vamos fazer isso. E eu sou aquela pessoa naturalmente um pouco mais rígida. Sabe, tem uma rigidez dentro de mim que está sempre buscando a seriedade das coisas, a retidão, o que deveria ser feito com muita perfeição. E mesmo assim nós estamos juntas e ela fala tanto na minha vida, e ela me ajuda tanto, e ela traz essa leveza tão grande para mim. Mas meus amigos, ela trouxe essa mensagem e essa pergunta, e agora? O que fazer com tudo isso que vocês receberam até aqui? E agora? Foram tantos dias, tantas palavras, tantas coisas que vocês vêm recebendo, tantos louvores maravilhosos. E agora? E o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é a resposta dessa pergunta. E agora? Não resista. Não resista. Não resista, por favor, ao que o Senhor tem falado com você, derramou sobre você durante esses dias. Sabe, eu já fui em muitas festas lindas, mas eu tenho certeza que nenhuma festa de carnaval é tão linda quanto essa. Eu tenho visto, estou olhando para todos vocês daqui de cima, e quantos são vocês? Meu Deus, que número enorme de pessoas, nunca vi tanta gente na minha vida. Mas eu queria dizer para você, não resista. Porque nessa época do ano, a gente tem as festas de carnaval, e muitas pessoas falam sobre o quanto isso é cultural para nós. É simplesmente uma festa cultural do nosso país. Só que a verdade é que essa festa tem muito mais a ver com o que a gente está sentindo na hora. Sabe, as pessoas que vão até esses lugares, elas querem sentir alguma coisa. Elas querem festejar com base em eu quero me sentir feliz. Mas a gente tem o privilégio de uma conferência como essa, de viver uma vida cristã em comunidade num lugar como esse. Nós temos o privilégio de adorar o Senhor com um coral como esse. Mas ainda assim, se a gente não cuidar do nosso coração, esse privilégio também se torna uma base daquilo que nós estamos sentindo. O que a gente faz pelo que nós estamos sentindo. Então, aquilo que a gente sente começa a nos direcionar, mesmo na obra de Deus, mesmo quando a gente vem para se sentir feliz. A gente vem para sentir um novo arrepio. A gente vem para receber uma resposta do céu. A gente vem para sentir alguma coisa. Mas eu quero dizer para vocês que muito da vida cristã tem a ver com a nossa decisão de ficar e permanecer. Tem a ver com amar, encontrar prazer, encontrar alegria nas responsabilidades que nos são dadas. E eu quero falar para vocês de uma história. Eu sei que provavelmente você conhece essa história,
porque constantemente a gente está se perguntando assim: Deus, qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? O que é que eu preciso fazer? Sabe, mesmo na vida cristã, a gente olha lá para as pessoas lá fora festejando, numa alegria, e a gente pensa assim: a alegria é momentânea, talvez amanhã eles não estão mais felizes. Mas nós, por muitas vezes, começamos a ficar mornos, a gente começa a se perder, a gente começa a perder aquela fé, aquela vontade, aquele brilho nos olhos, a gente perde a lágrima nos olhos, quando a gente começa a se basear na alegria que a gente quer viver, no controle que a gente quer ter da nossa vida. Nós declaramos tantas orações poderosas quando nós cantamos ao Senhor, e muitas vezes a gente não tem dimensão da seriedade daquilo que a gente declara. E agora, meus amigos, depois de tudo que Deus falou, não resista ao que Ele tem falado para você nesses dias. E se pergunte menos sobre você. Mas você já tentou perguntar para Deus: Deus, qual é a sua missão e como eu posso colaborar com ela? Deus, qual é o seu propósito e como eu posso fazer parte disso? Porque é um privilégio fazer parte disso. Pensando nisso, um dos maiores exemplos de homens que viveram isso na pele é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um dos homens que mais lutou pelo evangelho, que pregou, que escreveu cartas estando preso, que sofreu pelo evangelho. E antes de se converter, ele era um perseguidor de cristãos. Mas ele não era qualquer perseguidor de cristãos. Ele cresceu, ele foi formado pelo judaísmo. E ele acreditava com todas as forças dele que o cristianismo era uma seita terrível. Então ele matava cristãos. Ele entrava nas casas, ele não se importava quem era. Ele foi um serial killer. Ele matava cristãos, ele perseguia os cristãos. E ele fez isso em Jerusalém. E certa vez, ele decidiu ir até Damasco. E essa história está lá em Atos 9. Eu vou ler alguns versículos para você. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Quer homens, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele me disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então Saulo estava a caminho de Damasco porque ele queria prender cristãos, fossem homens, fossem mulheres. De repente, no caminho, veio uma luz. Ele caiu no chão. Os homens que estavam com ele também foram atingidos por aquilo. Ele caiu ao chão e ele ouviu uma voz que disse essa frase estranha para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu amo essa frase, porque quando Jesus fala isso para Paulo, ele está dizendo assim: não adianta resistir, não adianta se debater, recalcitrar, não adianta insistir em desobediência contra os aguilhões. E os aguilhões são lanças com ferro na ponta, que os agricultores usavam, os homens usavam nos animais, nos bois bravos, para continuar fazendo eles seguirem o caminho correto. Então, quando os bois iam arar a terra, os agricultores iam atrás com aguilhões no lombo daqueles bois, machucando-os, mas fazendo eles estarem na mesma direção, na direção que eles precisavam estar. Então o que Jesus disse para Saulo, que ainda era Saulo, era: olha, é muito mais difícil para você se você resistir ao que eu tenho para você. É muito mais difícil, vai ser muito mais cansativo se você continuar
insistindo em desobedecer o caminho que eu tenho para você. Só que isso não parece tão feliz, né? Igual a Larissa falou aqui. E agora, meu Deus? Porque se são aguilhões, se eram lanças com ferro na ponta, à medida que aquilo tocava aqueles bois bravos, aquilo era uma ferida. O que Jesus disse para ele, se apresentando para ele, era: eu tenho os meus aguilhões. E talvez eles doam. Talvez eles te façam sangrar, mas presta atenção. Eles não são castigos. Deus tem os seus aguilhões. E Ele os usa para nós. Para que a gente permaneça no caminho certo. Mas eles não são castigos da parte de Deus para nós. A verdade é que na nossa humanidade, é que nas circunstâncias e nas coisas que a gente pode viver, a gente tende a se desviar do caminho que o Senhor preparou para nós. E Ele não vai nos obrigar a ficar, mas Ele nos ama tanto, 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 que Ele vai nos fazer feridas de amor para que a gente permaneça naquele caminho. Não é um castigo experimentar um aguilhão de Deus. Aquilo que talvez esteja doendo em você, aquilo que talvez esteja te machucando, aquela circunstância que talvez te faz olhar para você mesmo. Porque tem muitos dias que nós desfrutamos de alegria plena no Senhor, mas tem dias que é difícil enxergar onde é que aquilo tudo vai dar. Então com a boca nós declaramos: Senhor, o Senhor controla a minha vida. Senhor, o Senhor tem o controle. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Mas no dia que nós sentimos que nós estamos perdendo tudo, é muito difícil, é como uma ferida que sangra. Mas eu quero lembrar você, é muito pior resistir em obedecer aquilo que o Senhor tem preparado para você. Não resista ao aguilhão de Deus. Não resista àquilo que você está passando. Só assim nós assumimos com responsabilidade as coisas que nós precisamos viver. Só assim nós permanecemos no caminho. Só assim nós permanecemos naquilo que Deus nos chamou para fazer. E é algo muito incrível, porque Saulo, que era antes Saulo, ele resistia porque ele odiava o cristianismo. Ele achava que aquilo ia acabar com a crença dele, com aquilo que ele mais acreditava, com aquilo que ele foi criado para fazer. Só que por que nós resistimos às coisas que o Senhor tem nos falado? Por que será que a gente resiste? Por que será que é tão difícil permanecer? Muitas vezes é difícil permanecer porque a gente dá ouvido a algumas vozes na nossa mente. Às vezes é difícil permanecer porque talvez você olha para essa festa e você já esteve em outras festas que pareçam mais fáceis, que trazem uma alegria um pouco mais fácil do que a caminhada cristã. E aí talvez você pensa: mas eu não sou suficiente para ser crente é difícil. Eu não consigo, eu peco, eu caio no meio do caminho. Talvez você pense: eu sou fraco. Talvez a circunstância te faz querer resistir, porque você olha em volta e fala: não faz sentido viver isso. Não é o que eu planejei para mim. Às vezes os aguilhões de Deus, eles vão te provocar, eles vão tentar te trazer para o caminho certo, e você vai dizer: eu não consigo. Mas o Senhor é irresistível. Não dá pra gente resistir a Ele. Talvez você esteja pensando que você é incapaz. Talvez você esteja pensando que é difícil demais ser cristão. Porque eu muitas vezes pensei isso. Porque eu muitas vezes coloquei a régua lá em cima e me olhei e falei: eu não consigo fazer isso. Eu não consigo chegar em tal estatura, em tal patamar. Eu não tenho isso, eu não tenho essa porção, eu não tenho essa unção, eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu sou tão fraca, eu sou tão pequena. Mas sabe, lá em Atos 9 ainda, a partir do verso 10, disse assim: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo.
pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Ananias ficou com medo de Saulo. Quando Deus falou que ele iria lá impor as mãos sobre Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, Ananias pensou: mas meu Deus, ele tem prendido tanta gente, ele pode me prender também? Ele pode prender todos que invocam o seu nome, Senhor? Ele viu o que tinha de absurdo em Saulo. Mas o Senhor tinha dito para Saulo: olha, você ficou cego, você vai voltar a ver. Mas um homem chamado Ananias vai te procurar. E então, o Senhor falou para Ananias assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Talvez Saulo, na visão de muitos, de Ananias, era o homem mais improvável para ser um vaso escolhido nas mãos de Deus. Mas Ananias obedeceu. Ananias era um homem que cria no Senhor, ele obedeceu. E lá no verso 17 diz assim: Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos dele coisas como se fossem escamas. E imediatamente ele recuperou a vista e se levantando ele foi batizado. Deus colocou Ananias na história de Paulo, na experiência de Paulo, para que a experiência dele não fosse uma experiência isolada. Um homem que cria no Senhor olhou para aquele homem, Saulo, perseguidor de cristãos, e falou: ele é muito improvável para ser um vaso escolhido de Deus. Mas ele foi obediente. Ele viu toda a feiura do coração de Saulo, ele viu toda a feiura daquilo que ele praticava, mas ele foi obediente e impôs as mãos sobre ele. E com a imposição de mãos, então Saulo virou Paulo, voltou a ver, ele voltou a enxergar. Ele declarou, Ananias declarou para ele que ele era um escolhido de Deus. Então ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi batizado. E isso mostra que um outro homem foi sobre Paulo e deu para ele confirmação de chamado, restauração e integração na igreja. E sabe o que isso demonstra? A unidade do corpo de Cristo. Sabe por que às vezes você pode estar resistindo aos aguilhões? Porque você acha que você sozinho não é capaz. Mas eis que o Senhor levantou um Ananias na sua vida, que foi até você e colocou as mãos sobre você. Se lembrou, se te fez lembrar de que você é uma pessoa escolhida. Te fez lembrar do seu chamado. Te fez ajudar na sua restauração. Te integrou na igreja. Ananias chamou ele de irmão, irmão Saulo. E sabe, a gente passa por tantos processos sozinhos. E quando a gente pensa que a gente não vai conseguir, que a gente pensa que a gente não vai vencer os processos, a gente precisa aprender a desfrutar da unidade, porque o que a gente tem de mais precioso nessa festa hoje é a unidade. Você provou isso ontem. Você provou isso ontem, que essa igreja arrecadou 1 tonelada de alimento. Você está feliz com isso? Mas nenhum homem aqui sozinho poderia dar 1 tonelada de alimento, talvez. Mas a junção de todos conseguiu fazer isso. A unidade do Senhor, a unidade da igreja nos mostra uma coisa. Não é que a gente é tudo igual. Porque a gente luta tentando nos convencer que todo mundo aqui é igual. Então quando a gente olha o propósito do outro, o chamado do outro, aquilo que o outro já está fazendo, talvez a gente fala: nossa, mas Deus, eu não consigo seguir no seu caminho porque eu não sou tão capaz quanto fulano. Eu não sei falar como o outro, eu não sei cantar como o outro. Sabe, eu ainda não estou vivendo, está todo mundo rompendo um monte de coisa e eu, meu Deus. Mas a unidade da igreja, o corpo de Cristo, ele está aqui para te lembrar de uma coisa: nós não somos iguais, nós somos diferentes. O Senhor, quando Ele te fez, Ele não ficou seguindo uma receita, como quem segue uma receita de bolo. Quando Ele criou você, Ele te criou diferente do seu irmão que está aí do seu lado.
Ele colocou quantidades diferentes, porções diferentes, talvez ingredientes diferentes. O tempo de preparo foi diferente, o resultado talvez tenha sido diferente. Mas é tão precioso que cada um, com a sua porção, com a sua medida, consegue desfrutar de uma experiência extraordinária no corpo de Cristo. Saulo, perseguidor de cristãos, encontrou um Ananias que colocou a mão sobre a cabeça dele. E aí ele foi cheio do Espírito Santo, ele voltou a ver. Só que sabe, talvez o nosso maior erro é que a gente fica esperando esse Ananias chegar de algum jeito. A gente fica olhando para o outro esperando que alguém diga algo para nós. E em muitos momentos, quando a gente se acha esquecido, o Senhor manda alguém para colocar a mão sobre nós, para impor mão sobre nós. É poderoso, é maravilhoso. Mas também vai ter dias que você vai precisar correr atrás de um irmão e dizer: olha, eu sou isso e eu sou aquilo. Eu estou me sentindo assim. Eu tenho experimentado alguns aguilhões de Deus na minha vida e eu não estou me sentindo capaz. Sabe, é tão precioso que o Senhor me permitiu a graça de ser dupla da Larissa hoje. Porque em muitos dias na minha vida ela foi Ananias para mim. Em muitos e muitos dias. Inclusive hoje, né, amiga? Ela conhece a feiura do meu coração e eu posso expor a feiura do meu coração para ela. E então ela impõe as mãos sobre mim e me lembra de que eu sou escolhida por Deus. Um vaso escolhido por Deus. A cegueira, aquilo que eu não conseguia mais enxergar, se vai. E de repente eu sou cheia do Espírito Santo. Antes de nós subirmos aqui, tinha várias mulheres orando por nós e impondo mãos sobre nós, para que eu e a Larissa subíssemos aqui hoje. Nós temos Ananias nas nossas vidas. Quando a gente se encontra como Saulo, alguém não merecedor de algo, alguém que está perdido, não sabe mais o que fazer, experimentando um aguilhão. É a unidade de Cristo que nos cura. É o corpo de Cristo que nos cura. Sabe, nenhum de nós aqui vai conseguir ser tão bom quanto todos nós juntos. Nenhum de nós. Nada do que a gente faça, nada do que alguém faz aqui na frente, nenhuma performance, nenhum louvor, nenhuma pregação, nada do que acontece nesse ambiente vai ser tão bom quanto quando todos nós estamos reunidos, falando do nome do Senhor, declarando que Ele é digno. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Quando o Senhor encontrou Saulo e transformou ele em Paulo, a vontade dele foi quebrada, o coração dele foi dominado, o espírito dele foi esmagado. E talvez nem parecia uma coisa tão feliz assim. Ser ferido por Deus, dizendo: olha, os meus aguilhões, você está sendo como um animal. Você está se debatendo, você está resistindo àquilo que eu estou te falando para fazer. Mas eu me apresento a você, Saulo, agora você é Paulo. E não resista em me obedecer, me obedeça. Quando ele fez isso, ele experimentou de algo extraordinário. Mas sabe, Deus mostrou para ele. Deus o levou para ser ensinado. Deus o ensinou por alguns anos. E quando ele começou a achar que as coisas dependiam dele, porque ele tinha sido escolhido pelo próprio Cristo, ele ainda passou 10 anos em anonimato. E o mesmo Ananias, depois desses 10 anos, foi buscá-lo lá em Tarso, para que ele finalmente pudesse viver aquilo que o Senhor disse que ele faria. E sabe por que o Senhor fez isso? Para lembrar ele que tudo que nós somos, que ele era e que nós somos na caminhada de Deus, é como vasos de barro que carregam um grande tesouro. Nós não somos nada. Nós somos vasos de barro que podem ser moldados, quebrados e refeitos, mas nós carregamos um grande tesouro. Aquilo que está em nós é que é poderoso. E Cristo em nós, eu, você e você e você, é a esperança da glória.
Será que nessa noite você pode se sentir participante disso? Porque existem muitos lugares e é muito fácil hoje em dia se tornar simplesmente um espectador do que Deus tem feito nas igrejas. Nós vamos para sentir, nós vamos para nos sentir bem, para receber o que eu preciso receber. Eu tô meio tristinho, deixa eu ir lá ficar um pouco feliz. E eu queria te contar a novidade, tem gente lá no carnaval que faz isso. Eu tô tristinho e eu queria me sentir um pouco mais feliz. Então no fim das contas nada muda. Se a motivação do seu coração não for diferente, se você entender que você é um vaso de barro que foi quebrado, moldado e que pode ser sempre quebrado e remoldado e refeito, porque Ele é aquele que quebra e refaz, mas Ele pega a sua simplicidade e Ele coloca dentro de você um tesouro precioso que é o poder dEle. E quando nós chegamos num ambiente como esse, nós podemos viver coisas poderosas. Nós podemos ver homens ofertando, semeando daquilo que tem, porque acreditam naquilo que o Senhor tem feito na sua igreja. E não é por causa de quem prega, por causa de quem canta, por causa de quem pastoreia. É porque Cristo em todos nós é a esperança da glória. Cristo em todos nós, em você também. Portanto, não resista a tudo que Deus te falou até aqui. Não resista à mensagem. Não resista aos aguilhões de Deus. Não resista ao corpo de Cristo. Não fique insistindo em desobedecer. Se deixe ser levado para onde o Senhor está te levando. Porque os aguilhões de ponta de ferro que parecem ferir são só feridas de amor. Porque o homem pode ferir, outros homens nos ferem. O seu irmão do seu lado como igreja pode te ferir em algum momento. Mas o nosso Deus, Ele nos faz feridas de amor. Ele é o único que te fere com amor. Ele insiste em tanto em você e você tenta resistir. Você diz: eu não sou capaz desse ministério. Eu não sou capaz daquilo que Deus está colocando na minha mão. Eu não sou capaz de viver essa vida de cristão que é tão difícil. Mas Deus diz: eu vou te ferir com amor. Eu vou trazer circunstâncias na sua vida. Eu vou trazer situações na sua vida que te façam lembrar que existe um caminho, que é o único caminho possível. Que existe uma vida que é a única vida para se viver. Porque eu tenho essa pergunta para você: que outra vida você estaria vivendo se não fosse essa aqui nesse lugar? Se não fosse essa vida de abrir a sua Bíblia e buscar em Jesus a resposta para a sua casa? Se não fosse de dobrar os seus joelhos, chamar os seus filhos, impor as mãos sobre eles e orar sobre a vida deles? Qual esperança você teria se não fosse essa? Não resista. Não resista, porque não é sobre você. É sobre o tesouro que esses vasos de barro que nós somos vamos carregar. É o poder de Deus. São os grandes feitos de Deus na nossa vida que nós vamos carregar. Não resista, porque não depende de você. É tão bom experimentar do corpo de Cristo quando grandes mulheres de Deus falam sobre mim, quando eu não me sinto capaz. Não olhe para as pessoas que estão em uma plataforma e pensem que elas vivem de um jeito muito mais fácil do que você vive. Ai, mas ele é um homem de Deus, Deus responde a oração mais rápido, ele é mais sensível ao Senhor. Existe o mesmo acesso para você. E mais uma coisa, muitas vezes as pessoas que estão aqui em cima, elas estão tremendo, elas estão com muito temor, elas estão experimentando de aguilhões de Deus também. Eu estou numa fase que eu me sinto tão improdutiva e tão incapaz, porque diferente da minha primeira gestação, da Manu, que foi difícil, essa está sendo 3 vezes mais difícil. E sabe, todos os dias eu me sinto tão incapaz de fazer alguma coisa. E hoje eu tive esse sentimento, eu falei: Deus, mas quem sou eu na fila do pão? Deus, quem sou eu? Eu só estou grávida. Eu sou só uma pobre grávida. Tem dia que eu arraso com a gravidez, mas quase todos os dias ela arrasa comigo. Tem dia que eu não consigo levantar, dói o pé, dói tudo.
É dor de cabeça. Eu vi as pessoas falando, nossa, o carnaval é tão ruim porque eles vão por aí e as mulheres adquirem doenças e gravidez. Gente, eu tô com doenças e gravidez e eu nem fui no carnaval. Eu sou só uma crente, eu só tô aqui. Eu só queria receber do Senhor e eu me senti tão incapaz em tantas coisas. Mas eu sou só um vaso de barro. Você é só um vaso de barro. Mas tudo que a gente faz, tudo que a gente não resiste da parte do Senhor, é aquilo que nos traz o poder de Deus sobre a nossa vida. Então nós carregamos um tesouro poderoso. Experimenta do corpo. Experimenta do corpo de Cristo. Quando você menos esperar, o Senhor vai te mandar um Ananias que vai impor as mãos sobre a sua cabeça e te lembrar que você é um escolhido de Deus. E sabe, quando você precisar, você pode pedir socorro, você pode pedir ajuda. Quando você achar que você não é capaz. Eu experimento disso sempre. Quando eu acho que eu não posso, quando eu acho que eu não consigo, quando vem acusações sobre a minha mente, eu não vou conseguir, eu sou tão fraca, eu sou tão pequena para isso. É o corpo de Cristo, são os meus irmãos que me lembram que eu sou uma escolhida de Deus e um vaso que Ele escolheu. E você é um vaso que Ele escolheu. Mas que corpo maravilhoso que nós podemos viver, que festa tremenda nós estamos vivendo. A gente podia estar vivendo qualquer outra coisa, mas sabe o que é poderoso aqui? Nós, todos, em nome de Cristo. Porque é o nome dele que aparece, porque é ele quem faz, porque é o poder dele que faz. Quando nós nos unimos como corpo, ele vem, ele nos mostra, ele nos convence. Então nós não conseguimos mais resistir, porque ele é irresistível. Então não tem mais a ver com um homem que canta, que prega, que define algo para nós. Não tem mais a ver com o line-up de uma conferência. E inclusive eu queria te pedir perdão, porque eu não sou o line-up que você esperava. Talvez você viu ali, quem que vai pregar nessa conferência? Você não viu meu nome, quando eu subi você achou estranho, perdão. Isso é coisa do Leandro e Leonardo, depois vocês resolvem com eles. Mas eu quero dizer para você que nós somos um corpo. E isso é tão poderoso. E isso é tão maravilhoso. Quando nós somos diferentes, mas somos obras-primas. Nós nos completamos. Nós vivemos com o Senhor. Nós vivemos para o Senhor. E nós podemos viver experiências extraordinárias. Não são experiências isoladas, são experiências extraordinárias com os nossos irmãos. Só permaneça. Por favor, não resista. Não resista ao que o Senhor falou para você. Sabe por quê? A melhor parte disso tudo é que nós podemos e nós devemos, no fim das contas, experimentar mesmo desses aguilhões. São feridas, elas sangram. As circunstâncias nos fazem quase querer parar. Tem dias que a gente não sabe o que fazer. Tem dias de coisas terríveis. Todo mundo passa por isso. Eu também passo por isso. Tem dias de coisas difíceis. Tem dias que é difícil experimentar dessa leveza, né? Parece que tá tão difícil. Só que o Senhor, Ele é maravilhoso. E tão poderoso como na maternidade você tem experimentado um pouquinho disso. A maternidade é sacrificial desde o primeiro momento. Meu médico falou pra mim que eu tô sem ferritina, tô com anemia, porque a Maria Clara tá roubando de mim. Nada falta pra ela, eu que lute. Eu estou doando o que é meu pra ela. A minha vitamina D tava nas alturas, ela roubou bastante, ela pegou tudo pra ela. E ele falou, a boa notícia é que pro bebê nunca vai faltar, Bruna, mas pra você vai ter que repor. Então a maternidade, ela é sacrificial desde o começo. Quem já passou pela dor de parto sabe que tá lá, né? Entre as piores. É uma dor terrível. É uma preocupação terrível. É talvez um caminho que você vai seguir para sempre. Você vai ter preocupações constantes. Você vai estar sempre pensando no seu filho. Mesmo quando ele for adulto, você ainda vai estar se preocupando com ele. É terrível, mas é terrivelmente maravilhoso. Porque foi a maternidade que me fez experimentar de uma alegria que eu não experimentei em nenhum outro lugar. E eu tenho certeza que isso foi só um pedacinho do que é a vida inteira com Deus, do que é queimar uma vida inteira pelo Senhor. Tem coisas terríveis que acontecem, mas a obra de Deus na sua vida te traz uma alegria que você não encontra em lugar nenhum. Você vive isso? Amém ou não amém?
Você vive essa alegria que você não encontra em lugar nenhum com o Senhor? Você quer viver se você ainda não vive? Se você olhou para você e falou, eu acho que ainda não senti isso. Quantos querem viver isso? Você pode levantar sua mão? Você quer viver essa alegria inexplicável, mesmo que tenha os momentos difíceis? Lá em 2 Coríntios 4, quando Paulo também fala desse tesouro em vasos de barro, e nós somos os vasos de barro. O capítulo 4 é um capítulo que eu amo muito. No verso 8 diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Por isso nós não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória excelente. Não nos atentamos só nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque o que se vê é temporal, é passageiro. Mas o que não se vê é eterno. Eu não sei se você entende o que isso quer dizer. Mas você é um vaso de barro. Talvez você não consiga fugir dos processos difíceis. Mas eu tenho certeza que o plano do Senhor vai trazer para você uma alegria que você não experimenta em nenhum outro lugar. E quantos de vocês creem nisso? Se você crê nisso, você pode se colocar em pé? Você saiu da sua casa hoje. Esse lugar está cheio. A gente veio para celebrar. A gente veio para celebrar um Deus que insiste em nós. Que conhece quem nós somos, como somos, mas Ele insiste em nós. Ele conhece o pior e o melhor que tem em nós. E essa é a boa notícia. Ele conhece o pior, é ruim, mas Ele também conhece o melhor. Ele também enxerga onde você não enxergou ainda. Ele sabe quem você vai se tornar. Sabe, Jesus encontrou Saulo no caminho de Damasco, um grande perseguidor terrível dos cristãos. Alguém muito improvável, porque ele sabia quem ele se tornaria no Senhor. O Senhor te encontra e Ele insiste em você. Não resista. Ele insiste em você nessa noite. Esse lugar, esse culto, essa conferência, não é só um lugar onde você vem se sentir bem. Não é só um lugar onde você vem para sentir alguma coisa, mas é um lugar onde você vai ser quebrado e refeito e remoldado no corpo de Cristo para viver algo poderoso. Você vai ser um vaso de barro que carrega um grande poder. Mas não resista, não resista, por favor, não resista a que o Senhor tem para você. Será que nesse momento você pode começar a declarar suas palavras de amor ao Senhor? E eu queria te pedir para que você olhasse para dentro de você. E talvez você diga, Senhor, eu ainda não experimentei a leveza que a Larissa falou. Eu ainda não experimentei essa sensação de assumir a minha responsabilidade, desfrutar de alegria nisso. Eu ainda não vi a alegria disso. Talvez você esteja também pensando, Deus, mas eu sou tão incapaz. Deus, tem tantas coisas que eu ainda não consigo fazer. Talvez você olhe para o lado e parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Parece que a pessoa que está ali do seu lado já conseguiu romper, já conseguiu viver, já está lá na frente vivendo alguma coisa. E parece que você é tão incapaz. Então acontece alguma situação difícil. E aí você pensa, meu Deus do céu, eu não consigo continuar trilhando esse mesmo caminho. Porque o caminho que Jesus propõe para nós, ele realmente, aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas que querem se divertir, talvez ele pareça muito difícil, muito árduo para seguir. Mas eu quero dizer para você, você vai desfrutar de uma alegria que nenhuma outra pessoa pode te dar, que nenhuma conta bancária pode te dar, que nenhuma viagem pode te dar, que nada mais pode te dar. E então você experimentará os milagres de Deus. Então você experimentará o cuidado do Senhor quando você menos perceber. Então eu quero convidar você a olhar para si e falar com o Senhor nesse momento: Senhor, eu sou isso. Senhor, talvez eu esteja resistindo porque eu não me acho
acho capaz. Senhor, talvez eu esteja resistindo porque eu ainda não experimentei a unidade do corpo, porque eu estou sempre fugindo, Senhor Jesus, de obedecer a sua palavra. Sabe, é uma ilusão da nossa mente que o Senhor não fala com a gente. Às vezes a gente quer, Deus, mas fala comigo, faz tempo que o Senhor não fala comigo. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a sua Bíblia. E se você quer ouvir a voz de Deus audível, leia a sua Bíblia em voz alta, porque existem palavras do Senhor o tempo inteiro para você. Ele não parou de falar, Ele não parou de fazer, Ele não parou de operar. Ele não parou de falar com você. Existem coisas lindas no livro sagrado escrito sobre você. Ele não parou de falar com você. Então comece a declarar para Ele. Se está te ferindo, se está sangrando, se está difícil, leva para Ele a sua dor. Mas se você também tem desfrutado de alegria, leva para Ele a sua gratidão. Porque tudo vem dEle, tudo volta para Ele, tudo começa nele, tudo termina nele. E se nós estamos aqui nessa grande festa para declarar quem Ele é e os milagres que Ele faz em nós, para declarar que o nome dEle é bom, será que você pode aumentar a sua voz? Será que você pode começar a declarar quem Ele é? Será que você pode começar a declarar que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é digno e que não existe outro além dEle? Será que você pode levar cativo todos os seus sentimentos ao Senhor nesse momento? Será que você pode se entregar aos pés dEle? Será que você pode finalmente parar de resistir? Não resista ao chamado do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.